E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um que estão presentes aqui. Deus abençoe nossos irmãos através da internet. Deus abençoe o irmão Jonas, a irmã Valdecira, o Rafael, a Stephanie, o Mário, a Sueli, todos esses irmãos que estão nos acompanhando aí em Portugal, em Lisboa. Deus abençoe vocês, também o irmão Kizan, lá no estado do Porto, a família Covade, ali no Algarve. Que Deus abençoe vocês. Irmão Roberto, ali na Espanha, que Deus te abençoe ricamente. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 4, versículo 11 até o verso 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Oremos. Nosso querido Deus e nosso Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor fale em nossos corações através da sua palavra. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. Abençoa teus filhos aqui presentes e também através da internet. Que eles sejam abençoados, Pai, desde a África, ali onde está o nosso irmão Paulo, e todos aqueles irmãos sejam abençoados com a tua palavra para esse dia. Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? É um assunto que a gente vê que ele não tem fim, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13, 8. Então, Jesus Cristo é o nosso tema, né? Não tem fim. Já faz mais de 2000 anos que eles vêm falando de Jesus Cristo. E nós estamos falando aqui nesse século 21. E Jesus sempre vai existir, porque Ele é Deus, né? Ele
é o eterno, nós vamos por toda a eternidade estar com Ele. Eu penso as pessoas que largam os caminhos, largam a Cristo, né? Eles pensam, será em viver com Ele sempre. Quando as pessoas abandonam a Deus, né, eles enjoam então de Deus, né? É como a mulher que abandona o marido abandona a mulher, enjoou daquela vida, né? Então, não casaram com propósito, não encontraram a companheira certa, não encontrou o companheiro certo, né? Não fez a escolha certa. Então, quando você escolhe a Cristo, é para toda a eternidade. Quem escolhe a Cristo é eterno, né? Porque Jesus disse que aquele que recebe aquele que Ele enviou, que crê na sua palavra, tem vida eterna. Veja São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, as pessoas abandonam o caminho, abandonam a Deus, né? Então, quando abandonam a Deus, eles têm que pegar um outro Deus. Eles pegam o Deus do tabaco, o Deus da bebida, o Deus do futebol. Algum Deus eles vão ter que pegar, eles vão ter que agarrar. Mas, quando você casa sobre uma revelação, você casa com Cristo, né? O casamento com Cristo nem a morte separa. Veja só o nosso tema, as vestes íntimas de Deus. Eu vindo para cá, eu estava pensando em algo que a gente já pregou, temos estudado na mensagem, e nós temos falado nesses últimos dias sobre o ministério quíntuplo, né? Nós estamos falando algo aqui para poder despertar vocês através da internet, vocês aqui, vocês que têm estudado a Bíblia, estudado a mensagem, às vezes precisa despertar. Hebreus 2, verso 1. Né? Temos que relembrar aquilo que já foi falado. Agora, quando falando do ministério quíntuplo, nós deveríamos dar mais importância, valorizar mais esse ministério quíntuplo. O que é o ministério quíntuplo? É interpretado erradamente por muitos, mas a Bíblia nos ensina, o ministério quíntuplo, ele é da eternidade, porque quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, ele mostrou um modelo no céu, ele disse, você faça tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado. Então, o ministério quíntuplo, ele é eterno, né? Ele não começou. A Bíblia diz que aquelas coisas do Antigo Testamento era sombra, era apenas uma sombra, né? E tudo que nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos cumprimento no Novo Testamento. E o ministério quíntuplo, nós vemos ele no Jardim do Éden. Depois que o homem pecou, Deus colocou querubins para proteger a árvore da vida. Colocou querubins. Aí você vem seguindo esses querubins, quando chega no deserto, Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo. Só que o tabernáculo foi feito de acordo com o tabernáculo que Moisés viu no céu. Se você ver a carta aos Hebreus, você vai ver. De acordo com o tabernáculo que ele viu no céu. As 12 tribos protegiam o tabernáculo. 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste e 3 ao leste. 3 vezes 4, 12, eles protegiam o tabernáculo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos o livro de Atos. O livro de Atos é o livro da história da igreja, da fundação,
Como disse o irmão Brana, é um livro que não terminou de ser escrito. É um livro que o irmão Brana, quando veio, deu continuidade ao livro de Atos. Só que o livro de Atos é protegido pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, veja só, o tabernáculo era protegido pelos aquelas três tribos, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Aí nós temos Dan, nós temos Rubi e Judá, e o outro, não sei se é Efraim, que eram cabeça das tribos, né? Então, quando você chega no Novo Testamento, você vê também que o livro de Atos é protegido, porque sem os evangelhos, o livro de Atos não tem nenhum valor, não tem nenhum sentido, né? Porque os evangelhos contam a história, as boas novas. Evangelho quer dizer boas novas, são as boas novas do Messias, de Jesus. E no livro de Atos nós vemos a igreja, o nascimento da igreja primitiva, o batismo, a ceia, o ministério, o missionário apostólico. Agora, quando nós chegamos nas eras da igreja, nós também temos o ministério quíntuplo. Na primeira era da igreja, ali está o ministério quíntuplo. Na segunda era da igreja, o ministério quíntuplo já estava incompleto, porque o ministério quíntuplo é para proteger a palavra. Veja que Deus colocou 2 querubins para proteger o propiciatório. Ele mandou fazer 2 querubins de ouro, não era para ser adorado. Quando o irmão Brana colocou o crucifixo, como nós temos aqui no tabernáculo, muita gente critica, e vocês deveriam colocar no tabernáculo de vocês, mas tem medo que o povo saia, porque o povo vai dizer que vocês são católicos. Mas quando as pessoas criticaram o irmão Brana sobre o crucifixo, ele disse: a igreja católica nunca teve direito. Você pode ver, as igrejas usam uma cruz. A cruz é o símbolo do catolicismo, não é o símbolo do cristianismo. O crucifixo, sim. O crucifixo não é para ser adorado. O irmão Brana tinha 3 na sua igreja. Ele tinha do ladrão da direita, da esquerda e Jesus no meio. Ele disse que ele era um católico original, que batizava em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que dava ceia com pão asmo, com vinho, com lava-pés, que cria em um único Deus, que não cria na Trindade. Então, nas eras da igreja, a primeira era, o 5º ministério estava completo, porque Paulo era profeta. Os demais mensageiros, desde Irineu até Wesley, eles não eram profetas, eles eram pastores, eles eram pregadores. Era o 5º que não estava completo. Por isto que a igreja entrou em decadência. Não havendo profecia, diz Salomão, o povo se corrompe. A igreja entrou numa decadência espiritual. No ano 325, foi fundada a Igreja Católica com o batismo trino dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, com adoração aos santos, que é o maior centro espírita do mundo, é o catolicismo, porque eles comungam com os santos, com os mortos, né? Melhor com os mortos, não com os santos, com os mortos. Você vê tudo isso aí nas eras da igreja, nos 7 selos. Somente você ouvir, ou então ler os 7 selos. Então o 5º não estava completo. Veja, nós chegamos em Lutero, que foi o mensageiro daquela era de Sardes. Ele tinha uma pequena luz, o justo viverá da fé. Ele tinha só uma pequena luz. E ele desafiou o catolicismo, o Papa, no seu dia, com aquela pequena luz. João Wesley já veio com uma luz um pouquinho maior,
Mas eles não tinham nenhuma luz do batismo nas águas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o quíntuplo estava incompleto. Agora, quando nós chegamos na última era da igreja, o último mensageiro, William Branham, o quíntuplo já está completo. Aí você pensa, não, mas os mensageiros tinham morrido, só tem ele. Sim, que o quíntuplo está num homem, tudo está num vaso. Aí o pastor Osmar mostra, ali o quíntuplo estava completo. Por isso, o mensageiro de Malaquias 4, ele vem para restaurar batismo, santa ceia e lava-pés. Ele restaura todas as coisas. Aí ele vem cumprindo também as profecias, ele vem revelando todos os mistérios. Veja que não pôde ser revelado nos dias de Wesley, não pôde ser revelado nos dias de Lutero, porque eles não eram profetas, mesmo que eles profetizaram. Como Caifás, como era sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou sobre a morte de Jesus. Não que ele era profeta, ele profetizou. Há pessoas que profetizam e não é profeta. Agora, quando vem o William Branham, o sétimo anjo já é profeta. Aí o quíntuplo está completo. O quíntuplo que vem desde a eternidade. Por isso Deus diz para ele: eu te darei um sinal eterno. Novo nome é sinal eterno. Eu vejo isso aí tão tremendo, tão profundo, que eu tenho muita coisa aqui para poder falar. Não sei se eu vou ler um parágrafo, eu creio que sim. Eu creio que muitos de vocês sabem o que são as vestimentas íntimas de Deus, não é externa. Aí eu estava pensando em Arão. Você vê que quando Moisés levanta o tabernáculo no deserto, aí temos o turno dos sacerdotes, e o sacerdote tinha suas vestes diferentes dos que trabalhavam no templo. Os levitas, todos trabalhavam no templo, mas o sacerdote tinha suas vestes diferentes. Agora, Arão, como era o sumo sacerdote, trazia a mitra, trazia as suas roupas diferentes, e também ele tinha as suas roupas internas. Ele não podia chegar diante do Senhor sem a sua vestimenta. Você veja que Adão e Eva se esconderam porque estavam nus. Não podia trazer fogo estranho para dentro do tabernáculo, que era a morte. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, trouxeram fogo estranho e foram mortos. Então veja só, e além das vestes que Arão tinha, ele tinha campanhas. Uma vez ao ano ele entrava no Santíssimo Lugar para oferecer o sacrifício por ele e pelo povo. Então aquela roupa que ele trazia estava limpa, não podia ter mancha nenhuma, e ele entrava amarrado ali, porque se ele tivesse cometido pecado, Deus o matava, e o povo não podia entrar lá dentro para retirar, tinha que puxar pela corda. Então, se as campanhas parassem de soar, ia trim, 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 ia as campanhas soando, que ele tinha várias campanhas nas suas vestes. Se parasse, era sinal que ele tinha morrido. Então, as vestes, ele tinha que estar bem vestido. Então, você lembra, Moisés, o irmão Branham diz na mensagem Apocalipse 4, parece primeira, segunda ou terceira parte, ele disse que as vestes de Arão, as vestes que ele trazia, acho que é o 4, deixa eu ver aqui. Apocalipse 4, terceira parte, né? Terceira parte. Então, Arão, ele tinha que estar vestido adequadamente, de acordo com como Moisés viu no céu. Deus diz: faça tudo conforme o modelo.
Agora, todas aquelas coisas eram tipo de hoje. As vestes também eram tipo de hoje. Você veja, quando você vê Apocalipse, você vê que Apocalipse é símbolos. Mas quando chega no nosso dia, não é mais símbolo. Símbolo é uma realidade. As vestes. Arão estava vestido. Quando chega a brana, veja, quando o cordeiro sai do lugar de intercessão, é juízo, fumega o trono. Brana tinha que estar vestido com as vestes de Deus. João, para tomar o livro da mão do sétimo anjo, tinha que estar vestido com as vestes de Deus. Para tomar o livro, Apocalipse 10, 8 a 11. Vemos ali 3 personagens. O anjo forte, sétimo anjo e João. O anjo forte desce, dá o livro para o sétimo anjo dá o livro para João. Agora, João, para tomar este livro, ele tinha que adentrar no Santíssimo Lugar. E o Santíssimo Lugar estava dentro do mensageiro da era. Parece que é Apocalipse 4, terceira parte, parágrafo 209, se eu não me engano. Mas se você botar no busca ali, você encontra. O Santíssimo Lugar estava dentro dele. Dentro dele estava o trono de Deus. Então, quando João vai ao anjo, ele vai até o Santíssimo Lugar. Então, ele tinha que estar vestido adequadamente como sacerdote. Você pode ver que Zacarias, naquele ano, ele encontrou um anjo no Santíssimo Lugar, que lhe deu a promessa do nascimento de João Batista. A esposa era velhinha já, Isabel, e estéril por cima. Zacarias duvidou e perdeu a fala. Mas o anjo tinha dito para ele até o nome. Ele vai chamar João. Eu creio que você está podendo ver. É que se a gente tivesse um quadro, a gente ia mostrar os querubins guardando a árvore da vida. Os querubins é o 5º ministério. As 12 tribos também está representando o 5º ministério, guardando o tabernáculo. Os evangelhos também estão representando o ministério 5º, guardando o livro de Atos, dizendo isto é verdade, isto é verdade. Como eles dizem assim, santos, 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 olha, por toda a eternidade. E Paulo estava ali guardando a palavra, não era mais Pedro, era Paulo. Depois que Paulo partiu, os mensageiros não conseguiram segurar e guardar a palavra. Não, que quando o irmão Brana vem, eles ainda batizam nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda dão a ceia com fermento, com pão fermentado, com suco de uva. Então, quando vem o mensageiro de Malaquias 4, ele restaura. Ele restaura. Ele tem um tríplice ministério. O seu tríplice ministério. Ele é restaurador, filho do homem, 7º anjo. Elias, filho do homem e 7º anjo. Um homem só. Agora, para tomar o livrinho da mão do anjo, tem que estar vestido. Como eu vi o irmão Brando, ele disse, olha, isto nos alegra em ver.
Irmão Brana teve que partir para João ver aquela luz, ver a terceira puxada. João teve que partir, seu espírito ficar, que é o Espírito de Cristo, para nós ver esta mensagem, este mensageiro. Vamos voltar aqui. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essa é a mensagem. 7 de junho de 62, pregado na Carolina do Norte. Agora Deus, 76 é o parágrafo. Então, Brana, para receber do anjo forte no Santíssimo Lugar, tinha que estar vestido. Adão se escondeu porque estava nu. Brana tinha que estar vestido. Vestido com o quê? Com o quinto ministério. Com as vestimentas íntimas ainda de Deus, ele tinha que estar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, a armadura, a vestimenta externa. Mas a interna, vamos ver qual é a vestimenta interna. Agora Deus fortaleceu o seu exército com o quê? Ele mesmo, na forma de profetas, apóstolos, ensinadores, pastores. O que ele fez? O que Deus estava fazendo? Ouçam, você já alguma vez pensou que são aqueles ofícios na igreja? Ou da igreja? São as vestimentas de Deus. Apóstolo. Vestimenta interior, íntima. Um apóstolo, um profeta, um vidente, prevendo, até mesmo antes de Satanás chegar a isto, realmente diz isto. O que é isto? Deus vestido em sua igreja. Por isso ele tem um representante. Você vê que quando Jesus conta a parábola das bodas, que o Senhor entrou para ver os convidados, tinha um homem que não tinha as vestes do casamento. E ele foi a ele e disse: como é que você entrou aqui? Qual mensagem que te trouxe aqui? Pela porta você não passou, de repente pela porta dos fundos, pulou a janela. A mulher do fluxo de sangue tocou, ela disse: se ao menos tocar a orla da sua vestimenta, eu serei curada. Ela tocou. Hoje nós tocamos pelos nossos sentimentos. Ela tocou as vestes de Jesus. Eram as vestes palestinas, mas representava o ministério. Ele disse: eu sei que de mim saiu virtude. Eliseu deixou cair a sua capa. Se você me vê como eu subi, tu terás a porção dobrada. E Eliseu era um tipo da igreja. A veste. Nós falamos da mão, agora as vestes interior, que é o quinto ministério. Deus não se deu a conhecer, não falou, até que ele encontrou um homem vestido adequadamente para tomar o livrinho. Todos morreram. Jesus diz: vossos pais morreram no deserto. Eles tentaram adentrar, dizer: 7 trovões representa isso, 7 trovões representa aquilo. 7 trovões representavam o que Brana disse, são as revelações contidas nos 7 selos. Aí Deus escolhe um homem. Foi o maior problema dele achar um homem para que as suas vestes coubessem nele, seu sapato coubesse nele, seu paletó coubesse nele. Eu estou falando figurativamente. Suas vestes é apóstolo,
profetas, evangelistas, pastores e doutores. Essas são as suas vestes. Mas ele tentou colocar em alguns e não coube. Ficou apertado demais. Ficou largo demais. Um estava dizendo que irmão Branham tinha que voltar para revelar. Agora, quando essas vestes foram colocadas em João, coube perfeitamente. Coube perfeitamente. Como coube em Paulo, como coube em Branham. Vamos ler mais um pouquinho. São as vestimentas de Deus, vestimenta interior. Estes ofícios são as vestimentas de Deus. Quando você vê estes ofícios, pastores, ensinadores, evangelistas, o que é aquilo? São as vestimentas de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, e Ele está operando através do homem. Veja que Deus, na mensagem, pôr-nos ao lado de Jesus, irmão Branham diz, como Jetro disse a Moisés, ora, tu não consegue dar conta de todos eles? E Deus pôs anciões lá, 70 deles, e tomou o Espírito que estava sobre Moisés, e o colocou sobre aqueles 70 anciões, e eles profetizaram. E isso não enfraqueceu Moisés nem um pouquinho. Então Deus tirou o Espírito que estava em Moisés e colocou neles. Hoje é a mesma, o Espírito que está em Moisés era Cristo. Aquele Espírito que estava em Branham foi colocado em nós. O Espírito que estava em João foi colocado em nós, na esposa. Irmão Branham diz que ele me conceda que eu possa vestir a sua noiva. E estar naquele dia e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que eu possa vesti-la com as vestes da palavra. Então tinha que ter um querubim hoje aqui para proteger esta revelação. Um querubim vestido adequadamente, como Moisés ouviu no céu. Ele disse, Arão, eu te vi no céu vestido desta forma. É assim, ó. Eu quero aquele pano, eu quero que faça essa estola sacerdotal, essas roupas interiores, vai ter que vestir tudo isso. Essas meias, esse tipo de sapato, vai vestir tudo isso. Você é apóstolo, você vai botar a veste de apóstolo, a veste de profeta. Ei, João, vai colocar a veste de pastor também, de mestre, de evangelista. Você vai colocar isso aí, mas está pesado? Não. Esta, para você entrar no Santíssimo Lugar e tomar o livrinho da mão daquele que está com um pé na terra e outro no mar. É o 76 que nós estamos lendo. Então ele diz, esses ofícios são as vestimentas de Deus. E se aquele ofício negar qualquer coisa dessa palavra, então não é a vestimenta de Deus. Não, aquilo não é. Mas quando ele simplesmente toma o que a palavra diz, recorde, aquilo é Deus. Você veja a força que tinha Moisés. Todos os ofícios estavam nele. Colocou em 70 homens e não ficou fraco. Lástima que as pessoas não conseguiram ver Branham vestido com as vestimentas íntimas de Deus. Você sabe quem é que vê a vestimenta íntima de um homem? A esposa. Só a esposa. Mas nenhum outro homem pode ver. Sobre ela vem um espírito de ciúme, se isso acontecer. Quem pode ver as suas intimidades é a sua esposa. Porque estamos vendo as intimidades de Deus, que são os trovões revelados, novo nome, 7º selo, batismo correto, porque somos sua esposa, casamos com Ele. Não estamos em namoro com Ele, casamos.
Ouça. Mas quando ele simplesmente toma o que a palavra diz, recorde, aquilo é Deus. Porque ele está falando a sua palavra, vê? Mas se ele diz, bem, isto não é, que coisa, continue andando, ovelha, siga andando. Quando você vê ele negando a palavra, então se você não viu isto até agora, pare, ore, busque a Deus para que você possa ver o que é o quinto ministério. Deus trabalhando através de um, não através de um grupo. Porque a igreja está confusa, porque ela crê em grupo, crê que Deus está trabalhando com um grupo de homens. Não, Deus trabalha com um, sempre foi um. Noé era um, Abraão era um, Moisés era um. Deus sempre trabalhou com um. Paulo era um, Pedro era o porta-voz, era um. Então Deus tirou do Espírito que estava em Moisés e colocou nos 70. O Espírito estava em Moisés, porque o quinto ministério, nós temos aqui mensagem do profeta, é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é Deus mesmo, não é uma coisa à parte, é Deus mesmo. Por isso você se alimenta quando você aperta esse play. Você se alegra, porque Ele fala com você, Ele fala com sua alma. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela sua palavra, pelos teus filhos aqui nesta noite. Dei tua graça, tua bênção para cada um. Abra os seus entendimentos, como abriste ali no caminho de Emaús, para que eles possam compreender a mensagem, compreender a escritura do dia, a mensagem da hora. Abençoa teus filhos em toda parte, é o que pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.